aqui no AP do Tijolinho Branco, que todo mundo comenta, que é o AP da Rebeca e Denis, e eles me convidaram para reformar esse apartamento, que fica aqui localizado no bairro Terra Nova, em Cuiabá. É um apartamento super antigo e tinha várias interferências, vários defeitos, esquadrias, portas e janelas muito antigas, vários pisos instalados uns sobre os outros e precisávamos fazer uma mega reforma com um pequeno orçamento. E o orçamento era de mais ou menos R$40 mil. É claro que não dava para fazer tudo isso que nós fizemos aqui com apenas este orçamento. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês como ficou o resultado do apartamento, quais foram as interferências que a gente empregou aqui. Aqui era um espaço bem pequeno, a sala deles era bem estreita e nós tivemos que ampliar o apartamento para que coubesse mais pessoas aqui à mesa. E uma das opções que eu dei para eles foi uma mesa redonda, que agrega muito mais pessoas confortavelmente, não tem quinas, então eu não tenho perigo de ficar com aquelas roxinhos no quadril da cintura. Aqui em cima, tá vendo? Tem uma viga que mostra onde era anteriormente a alvenaria existente do apartamento. Aqui, então, que se limitava a cozinha da sala de estar. Então, aqui na sala de estar, a gente também consegue ver nessa viga a limitação da sala de estar, TV, que era muito pequenininho, não dava nem para colocar um sofá retrátil, um sofá um pouco maior e confortável para eles. Então, a gente integrou a sacada e ficou um ambiente bem mais amplo e confortável. Aqui na sala de TV, eu agreguei o tijolinho branco e para segmentar um pouco o ambiente da sala de estar e TV, eu limitei e também por conta do custo. E foi um fator bem decisivo de projeto, porque os clientes ficaram bem indecisos, inseguros também se iria ficar esteticamente bacana ou não. Mas ficou super legal, trouxe textura também ao apartamento. E o desenho do hack eu fiz para deixar ele um pouco mais longo, o espaço mais amplo aqui, sem muitos elementos para deixar muito poluído. Porque a essência do apartamento é que ele fosse um apartamento atemporal, não tivesse muitas características de estilo e também de personalidade, porque daqui a 5 anos, mais ou menos, eles pretendem vender este apartamento. E uma das dicas para você que quer economizar na escolha dos móveis planejados e tudo mais, é não colocando puxadores, que são acessórios muito caros e muitas vezes eles acabam onerando no orçamento. E aqui, para deixar um pouco mais clean ainda, a gente não colocou puxador. A porta ela é um pouquinho mais alta que a caixaria, então a gente consegue abrir e dar um visual super clean e moderno no mobiliário. Desse lado aqui também, como eles gostam muito de receber visita em casa, eu desenhei tipo um banco que pode servir também de mesa de centro, mesa de apoio. Eles podem deslocar para outro lugar porque é um móvel solto, ó. E aqui embaixo tem alguns nichos que a gente consegue colocar puffs. E aí só aqui nesse cantinho a gente tem 4 lugares para mais pessoas. Além da mesa de jantar, que tem 6. Apesar de hoje em dia termos TVs smarts e tudo mais, ainda temos aquela tal TV a cabo que ainda usa-se aqueles cabos horrorosos de aparelhagem e tudo mais. Então, o que eu fiz aqui para que futuramente, caso eles queiram contratar uma TV a cabo. Na construção eu previ então aqui tem um buraquinho que a gente consegue ver que é um cano de PVC. Esse cano de PVC ele está saindo daqui e desce até aqui embaixo. Aqui embaixo nós podemos puxar o cabo HDMI, conectar em outros aparelhos que eles podem apoiar aqui e conectar na TV aqui em cima. Então não fica aqueles fios aparentes e tudo mais. Bom, aqui na cozinha, para não ficar um ambiente tão invasivo e aberto, eu sugeri para eles colocar um painel ripado, como este aqui, que está fazendo uma divisa com a geladeira, para ficar um pouco mais elegante, porque a geladeira aqui dividindo a sala de jantar ia ficar um pouco estranho. E ela trouxe um pouco mais de aconchego, acolhimento, um tom de madeira um pouco mais frio.
que não deixou tão monótono assim o apartamento, tudo muito nude, branco e enfim. Aqui a cozinha era, na verdade, a pia era destilado. Então esse foi um outro desafio que eu tive aqui nesse apartamento. Porque imagina só, se a cuba fosse destilado e do outro lado os armários, ia ficar estranho, porque aqui já tem uma parede. Então ia ficar uma cozinha fazendo uma curva aqui, com a máquina de lavar desse lado, o fogão bem aqui, ia ficar ruim. A logística não ia funcionar tão bem. Então aproveitei esse recuo que tem aqui e como os apartamentos antigos eles tinham um substrato no contrapiso bem mais alto do que os hoje em dia, né? Hoje em dia o pessoal costuma muito economizar durante a construção. Eu previ que dava altura suficiente para a inclinação do esgoto, porque o esgoto ele tem um cano um pouco mais grosso do que o da água. Se você reparar aí na cuba, na pia da sua cozinha embaixo, o cano, se der para ver, você vai ver que o do sifão, né, do esgoto, ele é um pouco mais grosso do que o da água. Então, com isso eu consegui transferir pelo piso o ponto hidráulico e esgoto. E aqui aproveitei para fazer uma banca seca, que serve também de buffet, porque eles gostam muito de receber amigos aqui, jantar e tudo mais. E os amigos dele também cozinham, então eles acabam se juntando aqui na cozinha, um ajudando o outro, e é sempre bom ter uma banca seca assim para servir de apoio, para quando eles estão fazendo comida, chega da compra, vai apoiando aqui. E para não ficar aquele paredão de armários aqui muito enclausurado, eu quebrei um pouco com essas prateleiras, que tem um tomzinho de amadeirado também e pode servir de decoração, e potes do dia a dia que eles usam com mais frequência eles podem deixar aqui. E aproveitei e fiz um trabalho de iluminação aqui, porque né, tem que valorizar esses detalhes decorativos aqui. Lá em cima a gente colocou algumas portas basculantes, aqui também, então tem bastante armário aqui para eles. E tínhamos um outro desafio também, que era o bebedouro. A maioria das pessoas se confundem, acha que é um purificador e tal. Tinha a opção para eles colocarem purificador, mas eles tinham a preferência por galão d'água de 20 litros. Então eu criei um armário que oculta o galão d'água e deixa o visual aqui mais clean, mais bonito. Deste lado aqui ficou dividido o armário, ficou um pedaço para despensa e o outro lado para vassouras e tudo mais, então cabe super bem. Bom, uma coisa que eu gosto muito na cozinha é de colocar gavetões. A minha experiência com gavetão é muito mais prática do que você abrir um armário e entrar lá dentro e tentar achar uma panela, alguma coisa assim. Então, pra mim, eu acho que é mais prático. E o micro-ondas eu também resolvi colocar ele inserido aqui embaixo, porque muitas vezes o micro-ondas ele não é tão bonito e tal, e fica visualmente mais elegante. Aqui desse lado, então, nós fizemos duas portinhas, embaixo um super gavetão para eles colocarem outros acessórios. Tivemos também espaço para colocar a lava e seca, o fogão também, então ficou parecendo como se fosse um cooktop aqui, mas a preferência deles era por um fogão, algo mais econômico, simples. O apartamento, o condomínio, ele é bem antigo, então não existe gás encanado. Então aqui usa-se ainda aquele botijão de gás super convencional. E para ocultar ele, para ele ficar escondido, né, eu criei esse armário que deixa ele lá dentro, oculto. Não é o que a norma estabelece, não está correto, mas não tínhamos outra opção. O único requisito é que tem que ter ventilação, então eu desenhei esse ripado que ventila, tem uma ventilação lá dentro e não corre o risco de vazamento, explodir e tudo mais. Como vocês sabem, os armários brancos eles são muito mais econômicos.
Então, para não ficar uma coisa muito simples, muito barato, nós agregamos os puxadores, conchas, que era um dos requisitos da minha cliente super especial. Ela pediu muito esse estilo um pouco provençal na cozinha. Então não tem problema se você não pode colocar aquelas portas almofadadas que são super caras, laqueadas e tal, tem um trabalho mais artesanal, e agregar os puxadores mais tradicionais. Eles deram uma valorizada, um up aqui na cozinha e ficou super charmoso. Na cozinha nem sempre você precisa gastar horrores com aqueles super porcelanatos, acabamentos, revestimentos. Aqui o que nós fizemos foi colocar aqueles azulejinhos super baratinhos, 20 por 20. E o que eu fiz foi fazer uma paginação diferente, fora do convencional. Ao invés de amarrar eles um do ladinho do outro, eu coloquei como se fossem aqueles tijolinhos Metro White, sabe? Todos intertravados. E aí sugeri um rejuntinho cinza platina para dar um contraste e ficar combinando com a bancada, que é um cinzinha um pouco mais sutil. A área de serviço ela ficou totalmente integrada, eu não coloquei aquelas divisórias de vidro e tudo mais, porque eu acho que é besteira aqui, não tem necessidade. Ela tem uma máquina lava e seca e quase não usa com tanta frequência a secadora natural. E um dos acessórios que eu acho interessante são esses cabideiros que ficam aqui. Ela pode colocar algumas peças delicadas para estar secando, sem amassar e tudo mais. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho do banheiro. Tinha um detalhezinho aqui no apartamento que fez muita diferença na funcionalidade, no conforto dos clientes, que foi a porta. A porta ela era bem para cá, ao invés de ser como está hoje. Bom, aqui nós deslocamos um pouco a porta, ela era um pouco mais para cá. Então, com esse deslocamento, nós ganhamos uma área útil de bancada bem melhor e ficou mais confortável o banheiro para os clientes. Porque, ao contrário, era aqui, a porta ela terminava aqui, então tinha uma boneca, uma área entre a parede e a porta muito maior e era uma área desperdiçada, não fazia sentido. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o quarto. Nós tínhamos um grande problema aqui, que era a questão do guarda-roupa. Os dois tinham muitas roupas. E como o apartamento é muito pequeno, não temos muito espaço aqui. Então, o que eu usei foi a maior área livre, a área útil para colocar um guarda-roupa, né, um roupeiro. E a melhor que tinha era essa, que foi um roupeiro com portas de correr, bem clean, super prático, e apenas uma folha espelhada, para a gente economizar um pouco mais. Uma questão de estrutura e infraestrutura que tínhamos aqui era o ar-condicionado. Nesse espelho cego era onde a gente ligava o ar-condicionado, que ainda é de caixinha, daquelas caixas, sabe, convencional. Então nós fizemos uma pré-instalação do ar-condicionado split, que está do outro lado da cama. Um dos pedidos da cliente era ter um pendente ao lado do criado mudo. Aqui não temos forro drywall de gesso, aqueles forros rebaixados que a gente consegue embutir aquelas luminárias. O que eu fiz aqui foi rasgar um pouquinho, na verdade, o reboco da laje. Nós temos ali uns 3 centímetros de reboco, mais ou menos, que a gente consegue embutir os cabos PP ou cabo paralelo, embute, passa uma massinha por cima e consegue transferir um ponto naquele local desejado. Foi exatamente isso que nós fizemos lá na sala, por isso que nós temos aquele jogo de vários pontos de spots direcionais. Esse aqui é um cantinho do escritório, os dois estudam muito para concursos, então era um requisito ter uma bancada bem ampla para que eles pudessem estudar e passar horas aqui de maneira confortável. Desse ladinho ela pediu para que fizesse um cantinho para ela, uma espécie de uma penteadeira. Então eu criei esse mobiliário, que é como se fosse um baú, que ela consegue colocar os acessórios, maquiagem, produtos de beleza lá. Ainda não está pronto, falta um espelho aqui ainda,
está aos poucos, né, gente, vida real. Aqui é a biblioteca deles, então para ficar um ambiente clean, harmônico, sem muitos puxadores, enfim, eu sugeri aquele sistema fecha-toque, que a gente aperta, a porta abre e para fechar a gente aperta de novo e fica bem prático e um visual limpo. E esse foi o nosso AP BBB, bom, bonito e barato. E se você gostou do vídeo, dá like, se inscreva no canal. E se tem alguma dúvida, comente aqui nos comentários que eu vou ter um prazer para responder. Até mais!